voltei. Voltei, gente. Tem uma coisa muito legal aqui. Feed. Tô esperando aqui a Daís entrar. É porque tem duas perguntas que eu queria que ela falasse ainda. E não deu tempo. E eu acho muito importante. Pronto. Ai! Quase derrubei o negócio aqui. Pronto. Voltamos. Ai, é porque eu converso muito, eu sei. Mas é porque eu deixei duas coisas muito legais pro final e aí eu acho muito frustrante não falar dessas duas coisas. Então, a gente estava falando sobre o Dai. Oi. Tá com sua comissão técnica aí, né? Tô estudando. Vamos lá, retomando. Tô sim. Retomando. Então, a gente está falando sobre o processo de o recrutamento e seleção às cegas, que ele tira todos os filtros que possam gerar algum tipo de preconceito, né, ou de decisão tendenciosa, vamos dizer assim. Para um país que tem muita diversidade como o nosso, isso é extremamente interessante, né? Eu acho isso sensacional. Eu espero que a moda pegue. Esse processo, né, o conhecido como seleção às cegas, o recrutamento de seleção às cegas, ele também traz muita tecnologia. Então, pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ferramentas online para a gente, dentro do processo aí de recrutamento e seleção. Tá. Kellen, você falou, né, que isso é bem bacana e é feito por empresas com tecnologia, mas não necessariamente, tá? Hoje a gente já tem optado, algumas consultorias já têm optado por esse recrutamento às cegas. Sim. E passa para o gestor, né, corta no currículo as descrições e já passa sem isso. Tem clientes também que já aceitam isso. Então, até aqui em Salvador, a gente eu já fazia isso tanto na startup quanto na consultoria. Ah, legal! Então, assim, ó, é perfil. Eu achava que era uma ferramenta, que eu utilizava uma ferramenta, né? Mas assim, às vezes você pega um currículo, mesmo que impresso, você tira lá a identificação e manda só o resto pro cara. Legal! Já temos isso aqui em Salvador, que tenta, né? Tem startup também que já trabalha com questão de idade, questão desses filtros que ajuda, né? Especialmente os filtros de idade, de sexo. É bom que não deixa isso passar, né? E de qualquer forma, a gente minimiza os efeitos, né? Sim. Dos problemas. Em relação a ferramentas, a pandemia ela trouxe muitas possibilidades, né? Inclusive a gente lidar com o outro, com ter contato com o outro, né? Então, por exemplo, para entrevistas, hoje a gente já pode utilizar, a gente tem o que paga, né? Tem algumas ferramentas pagas, o Google Meet, ele tá aí para isso. Eu descobri uma essa semana, que eu ainda não sei o nome direito, mas que é grátis, né? Eu não vou lembrar o nome, mas é tipo chamada de vídeo também. Tem o próprio, né? Zoom, que hoje também dá o suporte em relação a entrevistas. Tem o WhatsApp. sim. Empresas têm criado plataformas, tá? Kellen, plataformas para lidar com isso, tá certo? Plataformas de chamada de vídeo, a gente já tem algumas, né? Que trabalha como o Meet, Google ou o Zoom, né? Plataformas de recrutamento e seleção, o que eu tenho usado aqui? A plataforma que eu utilizo é um sistema operacional, ele já me dá alguns testes, é a Abler, ele já me dá, é um sistema de gestão para mim, mas é um sistema de publicação de vagas.
E eu tenho algumas outras ferramentas para teste específico. Então, os testes comportamentais e de personalidade. Tem algumas ferramentas que eu utilizo, como, por exemplo, o DNA Persona, que dá os arquétipos dos bichos. São plataformas que estão disponibilizando testes específicos. Né? Legal. A Abla, por exemplo, também já me dá esse recurso de chamada de vida. Então, eu tenho todos os meus testes, a maioria dos meus testes, dentro da mesma plataforma. Utilizo também o Google Form, que é um questionário que me dá online, então eu não preciso estar enviando muitas coisas para o candidato como arquivo, então ele responde lá mesmo eu olho, e lá mesmo eu já tenho o resultado que eu preciso. Eu uso o Google Forms e uso o Google Meet para aula. Mas, enfim, são duas ferramentas que eu utilizo. Eu vi mas eu não sei se ela é uma plataforma de alguma empresa específica. Eu acho que é GUPY, GUPY. PY. Ela é uma plataforma com alguns testes também. Eu vi isso na semana passada. Não sei. Mas eu acho que ela é só de testes, não faz. É um sistema. É um sistema de recrutamento. O candidato, ele, por exemplo, só tem acesso se a empresa comprar o sistema, por exemplo. Né? Mas aí, então, hoje então, a gente tem sistemas pagos e sistemas gratuitos que podem ser utilizados para fazer que você consiga utilizar para fazer um processo, por exemplo. Ou você só consegue fazer um processo completo se você estiver pagando alguma ferramenta? Depende muito qual é a ferramenta que a empresa ela consegue e o que é que ela quer atingir. Então, se ela quer um teste, por exemplo, de personalidade, ela vai precisar pagar, né? Tem um teste, tem o MBTI, que é um teste de personalidade, ele é gratuito, ele pode fazer pela internet. Depende do que a empresa ela quer para o processo de seleção, Ellen. Porque ela precisa montar aquele plano estratégico, né? De processo de seleção, planejar o processo de seleção para ela entender o que é que ela quer e o que é que ela precisa. Então, por exemplo, eu utilizo o sistema e o meu sistema já me dá os testes que eu preciso. Então, eu não preciso pagar por uma outra ferramenta. Né? Porque tudo que eu precisava, que era teste comportamental, teste de valores organizacionais e o teste de personalidade e o formulário questionário sociocultural. Então, eu consigo ter ter um aparato, né, do candidato 360 e eu não utilizo pagar nenhuma outra ferramenta. Entendi. Né? Eu já pago o sistema. Mas se eu quero, por exemplo, fazer um teste psicológico, aí eu vou ter que pagar, porque ele precisa ser presencial. Então, eu tenho que entrar em contato com uma consultoria no local para que ela faça o teste para mim. Entendi. Então, vamos agora falar um pouquinho de mercado. Essa também foi uma pergunta de uma aluna, que ela queria entender como é que está o mercado atual, qual é a fotografia atual para um psicólogo organizacional. Né? Se ele está aberto, quais são os maiores desafios da profissão, enfim, como é que está a situação do negócio? Nesse momento está difícil para todo mundo. Então, né? Tá muito complicado. Estamos no meio de uma pandemia que não parece que no Brasil não tem fim, infelizmente. Mas deixando as questões políticas de lado. Vamos lá. O mercado para psicólogo, ele é muito amplo. Tá, Kellen? O psicólogo ele consegue atuar em diferentes contextos, tá certo? Não é só clínica, não é só organizacional. Hoje, o psicólogo bom, ele consegue atuar em diferentes lugares porque ele faz o mercado dele, tá? E não é uma questão de ser modéstia, não. É porque o psicólogo ele consegue, na análise do comportamento, ele consegue entrar em mundos muito bacanas, ele consegue se fazer. Né? Então, por exemplo, se ele é de psicólogo clínico e ele não dá para ter o próprio escritório hoje, ele consegue, por exemplo, alugar uma sala por horários, ele consegue fazer online. Hoje, por conta da pandemia, o conselho, ele deixou muito mais à vontade, né? Ele oficializou os atendimentos online. Então, você consegue fazer atendimento sem gastar. Né? Como os horários de atendimento são 50 a 40 minutos. Por exemplo, a gente tem algumas plataformas online. Então, eu já fiz eu já fiz terapia utilizando o WhatsApp. Né? A minha psicóloga, nesse período de pandemia, ela
optou pelo WhatsApp, que não paga, todo mundo tem, né? Então ele consegue. Verdade. O psicólogo organizacional, assim como qualquer outro profissional, a minha orientação é, se você quer atuar dentro de uma área, seja bom. Seja bom naquilo que você quer. Para psicólogo bom, para qualquer profissional bom, não vai ter tempo ruim, certo? Não vai ter. Todo mundo vai te querer, vai brigar por você, até te descobrirem. Hoje a gente tem as redes sociais, que é algo que te dá muita visibilidade para quem quer Sim. também, né? Para quem consegue se expor. Eu não sou muito de me expor nas redes sociais, mas para quem quer, né, se fazer nome nas redes sociais também é legal. O mercado hoje ele não está muito favorável para nenhuma profissão, né? Nem para empreendedor, nem para nada. Mas existe uma possibilidade, né? Quando tudo isso acabar, as coisas elas voltarem a aquecer, né? E aí é o momento desses profissionais, das empresas crescerem, e para empresas crescerem, elas precisam do RH. Exatamente. Então, para os bons profissionais, sempre vai ter local de trabalho. Sempre. Nem que você abra sua própria consultoria, porque clientes têm à torta e à direita. E aí, então, né? sempre tem uma empresa querendo fazer recrutamento, porque é necessário para essa expansão, para substituição. E não é porque eu quero puxar meu peixe, vender meu peixe. Não, mas assim, eu realmente acredito nessa teoria, eu defendo esse conceito. Que para você ser um bom profissional, eu defendo a formação continuada. Então, assim, é estudar sempre. Isso não é só para psicólogo, isso não é só para quem faz direito, medicina, é qualquer profissão. Estudar sempre. Isso é uma coisa que nunca acaba, Kelly, gente. esse conselho eu dei para adolescentes de São Sebastião do Passé. Eu lembro que você foi lá. Você quer entrar numa profissão, seja bom, se especialize, estude aquilo. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria psicologia organizacional, então todos os meus cursos, tudo que eu fiz foi voltado para a área organizacional. Eu não fiz um mini curso da área de saúde, porque eu entendia que naquele momento eu precisava ser boa na área organizacional. A clínica não me interessava. Isso para mim foi bacana, porque quando eu saí da faculdade, eu recebi convites para trabalhar. E você já sabia o que você queria, isso é muito bom, porque você já estava focada desde a graduação, né? Então, assim, Exato. você já tinha direcionamento. Como referência. Então, dentro da minha sala, a psicologia organizacional ela é sempre menos, né? Tem sempre menos pessoas. A maioria das pessoas se encanta pela clínica, então as pessoas de organizacional são poucas. Sim. E como eu gosto muito da área organizacional, então eu focava, né? Tudo meu era organizacional. Então, eu já busquei todos os meus professores, a minha rede de apoio eu já formei voltada para a área organizacional. Então, fiz amizade com o professor da área organizacional, da área clínica também, mas era só para fazer a média e tal. Mas professor da área organizacional eu já colei. Então, a minha orientadora, eu já tinha ela desde o 7º semestre. Eu quero você na minha orientação, vamos ali montar o projeto. Então, o meu projeto de conclusão de curso, ele foi feito no 6º semestre, porque eu já tinha bolado o meu plano, eu já tinha feito dentro dos meus estágios o meu projeto. Então, foi muito mais fácil quando eu saí, por exemplo, que os professores me indicassem para alguma vaga. Claro. Né? Exato. Por quê? Porque eu já tinha tudo muito traçado. Então, para qualquer profissional, né? A sua turma são novinhos, né? Estabeleça algo que você quer. Tente fazer aqueles testes, né? De probabilidade. Estude todas as matérias nesse início para que vocês entendam o que é que você quer da vida. Ah, Daís, eu não sei o que é que eu quero. Eu tenho colegas que fez a faculdade toda de clínica e quando saiu queria ir para organizacional. Vai fazer o que agora? Estude organizacional. Estudar mais. Pois é. E deixa eu dizer, se formou... Vai fazer. Se formou, começou a trabalhar, e você faz o quê? Estuda mais. Porque é algo que não para nunca. Estuda. E estuda para ser bom, né? Depois que eu me formei, eu fiz a especialização, depois, né, a gente vai evoluindo para outras coisas, para outros cursos, entendendo. O estudo te faz profissional muito mais qualificado para que você continue adequando a sua realidade de vida às coisas que estão acontecendo no mundo. Então, se você para de estudar daqui a 5, 6 anos, os conhecimentos que adquiriu na faculdade talvez não sirva mais. Todo o seu conhecimento se torna obsoleto, né? Isso é para qualquer profissão. Isso é qualquer profissão.
E RH, Kellen, que trabalha com o humano, nessa velocidade de conhecimento, nessa velocidade de transformação humana, a capacidade de você analisar o que você tinha de repertório de conhecimento humano acaba também ficando obsoleto. Você precisa estudar mais o ser humano, estudar mais as formas de lidar com isso. Então, você quer voltar lá naquele assunto que... Eu tava esperando por ele. Eu já tava assim, ela vai mexer nisso, ela não vai encerrar a live sem esse assunto. Tu me conhece, eu não ia aguentar, gente. Não vai. Quem tá com a gente... Esses são dos pontos. Quem tá com a gente desde o começo, né? Ela tava falando aí sobre a questão do psicólogo, que tem vários papéis dentro da organização, né? Tem a parte de treinamento, recrutamento, seleção, e também apoiar o gestor, acompanhar e tal. E aí eu lembrei automaticamente de algumas outras profissões aí e coisas que estão muito na moda. E que foi um assunto, né, que a gente papeou outro dia, que é uma profissão muito comum hoje, que eu tenho amigas que são, tá? Que é o coaching. Então, assim, eu passo a palavra, porque eu não vou entrar nessa briga. Então, fique à vontade. Daíse? O coach, eles são, traduzindo, né, do inglês para o português, é treinar, tá? O coach, ele é um treinador. Treinar para atingir algum objetivo. Isso não perpassa pelo campo das emoções. Coach, ele não é específico para trabalhar emoções. Quem trabalha com emoções é psicólogo, tá certo? Quem trabalha com questões de surto, questões psiquiátricas, é o psiquiatra. Eu entendo que cada qual no seu cada qual. Então, eu, por exemplo, não posso me dar o luxo de falar assim, eu não quero mais a área de RH, vou para a área de vendas. Eu não sou vendedor. Nem todo vendedor vende tudo. Né, Kellen? Pois então, eu não posso me dar de trabalhar na área de Kellen, né? Na área de salão de beleza, por exemplo, se eu não sei nem cortar, minha gente. Então, eu preciso lidar com aquilo que é meu, tá certo? Então, por exemplo, eu não posso passar medicamento, eu não posso receitar medicamento porque eu não sou psiquiatra. Psiquiatra não pode fazer psicoterapia porque ele não é psicólogo. E coach não pode fazer acompanhamento psicoterápico porque ele não é estudado para isso. Não é o campo de ação, tá certo? O que o coach faz, Daíse? O coach, ele hoje, qualquer pessoa, ele pode ser coach. Ele pode pagar 4, 5 mil reais e fazer o curso de coach. Tanto coach master quanto coach de vida, profissional. Coach amoroso, tem coach para vários segmentos, tá, gente? E específicos. Né? Então, coach life, que é o coach de vida, ele vai te direcionar para que você entenda, para que você chegue num objetivo que você estabeleceu junto com ele. O coach profissional, ele vai te ajudar a conquistar o emprego específico que você quer. Ele não consegue te ajudar, por exemplo, na área emocional, na área amorosa, na área profissional, tudo ao mesmo tempo, porque ele não estudou para isso. Quando você procurar um coach, eu não estou dizendo que não procurem coach, que o coach não é legal, eu não estou falando isso, por favor. O coach é bacana, ele é interessante quando estudado em empresas e cursos respeitosos, tá? Então, por isso você precisa fazer isso. Ver quem é o profissional que você quer e ter muito claro qual o objetivo que você quer atender com o coach. Tá? Então, por exemplo, coach de emagrecimento. Ele vai te ajudar a você ter uma motivação para emagrecer, mas ele não pode passar dieta para você, porque quem faz isso é o nutricionista. É o nutricionista que vai te direcionar para isso. Em relação à parte psicológica, o coach, ele, por exemplo, ele te dá ferramentas motivacionais para que você vença qualquer evento emocional, mas ele não pode tratar a sua parte emocional, porque ele não é estudado para isso. E ainda que faça, vai fazer muito de forma superficial e pode ser que esse problema emocional fique muito difícil. Mas no futuro, que cause, que mexa com outras coisas, que envolva outras partes emocionais e que no fim das contas vire uma bola de neve e possa causar qualquer tipo de transtorno. Por isso, para profissionais específicos, procure os profissionais específicos.
exemplo, e profissionais. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, psicólogos que são coaches, né? Que têm esse estudo a mais, que para eles, tá? Eles ajudam. Então, por exemplo, específicos da área organizacional, tem coaches professional, né? Que é voltado para a área de profissional. O que que acontece? Ele consegue trabalhar tanto a parte emocional quanto a parte específica do lado profissional. Mas ele Então, se tem você as quer buscar duas um coach, especializações, né? Que fique exatamente. claro. Então, se ele exato. Então, se quer tratar o lado emocional junto com o profissional, procure um psicólogo que é coach. Então, ele vai utilizar as ferramentas de coach e as ferramentas da teoria da psicologia. Então, ele consegue fazer uma terapia psicológica, ele consegue fazer junto com o coach para que você atinja o objetivo. Entretanto, ele só pode fazer terapia se o CRP dele estiver ativo. Tá? Isso O também. Conselho Regional de Psicologia, ele só reconhece as terapias com psicólogo que tem o CRP ativo. Tá? Isso você pode consultar no CRP, tanto daqui da Bahia, que é o CRPBA, quanto qualquer outro estado. Tá certo? Então é interessante que, se for procurar um coach, psicólogo para fazer psicoterapia, que procure um psicólogo que é especializado na clínica e que tenha o CRP ativo, para que você não sofra com profissionais que no vucu-vucu do dia a dia, com essa emoção de ser coach, acabe não fazendo um trabalho que seja bacana, tá? Se for procurar. Agora, daí, se você indica psicoterapia ou coach, depende do seu objetivo. Se você quer Cada caso é um atingir daqui a caso. 2, 3 meses, exato, se quer atingir o seu lado profissional, quer melhorá-lo daqui a 2, 3 meses, procure um coach. Desculpa, ele vai ser específico para aquilo, tá? Que não é o meu caso. Pronto, amei o bate-papo, amei te ver. Meu café já acabou, né? Que eu não sei se percebeu que eu tava com café o tempo todo, eu sou movida a café, né? A gente não pode beber o café na rua, né? Então, a gente usa com a arma que tem. Tá devendo meu cappuccino. Tô devendo Tá devendo cappuccino. meu cappuccino. A água também já acabou. E tem mais A minha algum... também. A minha acabou também. Tem mais alguma coisa que você queira colocar pra gente? A gente já encerrou, começou de novo, né? Então, tem alguma coisa que você queira colocar pra gente? A gente já tem 1h30 de live. E que eu não tenha te perguntado, que você queira acrescentar, que você queira falar. Manda beijo pra mim, dizer que tá com saudade, além do cappuccino, né? Enfim. Você já entendeu, né? Por favor. Eu acho, Kellen, que a gente precisa conquistar o nosso espaço, tá? Quando eu falo que a gente precisa pensar no humano, a gente precisa pensar isso em qualquer atuação, né? Quando a gente faz um recrutamento e seleção, quando a gente atua de qualquer área, a gente precisa entender que a gente lidar com pessoas movidas por sentimentos, que têm expectativas. Então, profissionais específicos da área de psicologia, que atuam nas organizações, no recrutamento e seleção, o que eu ouço muito é porque eu não tenho retorno das empresas, eu não tenho retorno do meu processo, eu não sei no que deu, eu não tive retorno. Primeiro, entenda o lado do recrutador, né? Ele pode ter recebido milhões de currículos para aquela vaga e humanamente é impossível ele dar retorno a todo mundo. Sim. Mas para aqueles que se envolveu no processo, ou para aqueles e-mails que não têm a resposta automática, né? Mas para qualquer um que se envolveu no processo, como profissional, eu oriento que dê algum tipo de retorno, até para dizer assim, olha, não foi dessa vez. Se você passou, se não passou pela etapa. Eu costumo sempre falar para os candidatos assim, se você não receber nenhum contato em 2 semanas, nenhum e-mail agradecendo, se você não receber nada, entre em contato comigo, porque pode ser que a vaga tenha entrado em stand-by e a gente não deu retorno, então, porque não acabou o processo, ele Sim. continua em andamento, ou pode ser que a gente já tenha mandado e você não recebeu, tem algum problema. Para que o candidato ele sinta-se abraçado, independente de qual etapa ele tenha ficado. O interessante e importante da psicologia organizacional é esse olhar mais humano, é esse olhar de
de características peculiares de qualquer indivíduo. É esse acolher o candidato em qualquer circunstância que ele tiver. Todo mundo que está passando por processo seletivo, ele está em busca de alguma coisa. Ele esteja trabalhando ou não. E aí você trabalha com a Então, ansiedade, com a expectativa, a ansiedade da pessoa, é a manutenção. Então, o retorno é negativo ou positivo. A gente não sabe o que é que tá... A gente não sabe o que é que mexe no outro, né? Então, talvez aquilo seja a oportunidade da vida dele, Sim. ou da ela, né? A oportunidade de mudar de vida, de recomeçar. E, mais uma vez, se ele não tiver isso, vai ser uma frustração que pode causar dentro dele, tirar gatilhos, né? Ativar gatilhos que não seja bom para a própria vida. Verdade. Então, a minha orientação é que aqui, qualquer coisa, né? Qualquer profissional, atue de forma de muito coração, com muita responsabilidade com a sua vida, né? Porque a gente está vivendo, a gente só tem uma vida, então tudo que a gente faz se acumula, né? E volta pra gente da mesma forma que a gente doa. E pense no outro também, né? Que está participando disso, que tem expectativas, emoções, seja lá quem for, mãe de família, e solteiro, casado, enfim, tem expectativas, trabalho. O que me encanta na psicologia organizacional é essa capacidade que o trabalho tem de mover as pessoas, né? De proporcionar sonhos, proporcionar a vida. Com dinheiro, hoje a gente faz tudo que a gente quer, né? Dentro das possibilidades, claro, mas o trabalho tem essa capacidade de identificar de prover, o outro, né? se reconhecer como gente, como ativo. Enfim, são infinitas possibilidades que o trabalho traz, e é isso que me encanta, né? Por isso que eu gostei tanto da psicologia organizacional e passo isso com muita paixão para que o outro também sinta isso na sua atuação, né? De que é importante. O trabalho, ele é importante não é só para você, mas é para o outro também, qualquer constituição de ser. O trabalho, ele é importante e move a vida sim. A gente vê índices altíssimos de aposentados se suicidarem, entrar na depressão, no alcoolismo, porque a ausência do trabalho. Da vida ativa. Então, isso constitui a vida do indivíduo, né? Indivíduo da zona rural, da zona urbana, criança pequena. A gente sempre pergunta para criança, você quer ser o quê quando crescer? É a identificação dela através do trabalho. Então, isso é importante, é inerente à vida do indivíduo, é o trabalho. Então, pensem isso com muito carinho, aqueles que ainda não optaram, né, pela carreira, que opte isso com muita responsabilidade, não só com a sua vida, mas com o do outro também. Fica aí o recado. Obrigada. Eu que agradeço muito. Obrigada pela oportunidade, eu fico muito contente. Muito bom. Pelo convite, né? Por passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo da vida para outras pessoas. Precisando, estou aqui. Pode deixar. Obrigada, Dai. Foi um papo muito bom. Foi muito bom te ver. Foi muito bom conhecer um pouquinho do seu mundo. Eu agradeço muito por compartilhar um pouquinho disso com a gente. Obrigada. É só isso, viu? Beijo. Até a próxima. Eu espero ter respondido as perguntas. Vocês têm o meu contato, né? Sim. Se precisar, pode me fazer pergunta, pode precisando. Eu tô aqui tanto para você, Kelly, quanto para seus alunos. Obrigada. Tá bom? Fico muito disponível para vocês. Obrigada, meu amor. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.